turma, né, do 8º ano, e estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de história, né? Hoje é dia 5/3. Essa é a quarta aula, né? E nós vamos ver um conteúdo chamado As Grandes Navegações. Bem, pessoal, até o momento, né, foi praticamente uma introdução para chegar no uso do livro didático, certo? Teve alguns conteúdos que eu não posso deixar de falar, né? No ano passado vocês sabem que devido à pandemia foi meio complicado, né? Mas nós vamos ver com bastante calma, né? O importante é que vocês aprendam da melhor maneira possível, certo? Então nós vamos ver as grandes navegações. Não precisa acompanhar pelo livro ainda, não é do livro, né? O conteúdo é um conteúdo introdutório, porque vocês vão precisar depois para os próximos capítulos. O que foram as grandes navegações? Bom, o próprio nome já está dizendo. Navegar, né, é ir em alto mar, né, numa embarcação. E grande é porque foi em distantes que nunca antes o homem tinha feito, certo? A expressão grandes navegações é usada para se referir às várias expedições marítimas organizadas no século XV e XVI, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o português chegou no Brasil em 1500, né? Eles vieram a partir das grandes navegações. Eles saíram da Europa em busca de um outro caminho, né, para rotas comerciais. O objetivo principal era a busca por rotas comerciais, pelo comércio. E aí eles chegaram nas terras brasileiras. Essas grandes navegações, elas ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e resultaram na descoberta de um novo continente, que é o continente americano, que é onde nós moramos. Nós moramos na América. E esse continente foi descoberto devido às grandes navegações. Então, se em algum momento, né, alguém falar sobre grandes navegações, vocês já sabem que foram viagens muito longas, né, feitas de embarcações, de navios, de caravelas, né, em busca de rotas comerciais. Agora, para a gente entender, a gente precisa saber o que são as especiarias. Se eles estavam em busca de rotas comerciais, então existiam produtos que eles compravam e vendiam, não é isso? E esses produtos eram chamados de especiarias, certo? Especiaria na Europa medieval, vocês sabem o que é a Europa medieval, da Idade Média. Era um produto especial que servia como tempero, remédio ou perfume. Mais na frente eu vou citar algumas especiarias para vocês entenderem melhor. Então o que é que nós temos que juntar aqui? As grandes navegações eram a busca por rotas comerciais, certo? Para eles comprarem e venderem especiarias. Então eles queriam chegar num determinado local para comprar especiaria direto na fonte, para sair mais barato. E aí eles começaram a navegar pelos oceanos, né, atrás dessas novas rotas comerciais, desses novos caminhos, né? Então esses produtos, eles conservavam os alimentos e podiam também tornar os alimentos mais saborosos. E aí, devido a essas características de conservar e tornar os alimentos mais saborosos, eles passaram a ser consumidos cada vez mais na Europa, no decorrer do século XIV. Então a Europa era muito desenvolvida. E essas especiarias eram compradas no Oriente, na Índia, na China, né, no Japão. Então eles queriam saber caminhos novos para chegar nesses locais para comprar esses produtos, certo? Além desses produtos, os europeus começaram a consumir artigos de luxo, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia e a seda, né, e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Então começou por produtos relacionados à conservação de alimentos. E aos poucos os produtos luxuosos foram chegando na Europa. Só que para comprar de maneira mais barata, direto lá na fonte, no Oriente, na China, no Japão, na Índia,
eles tinham que aprender novos caminhos. E as grandes navegações eram a busca por esses caminhos. Aqui tem um exemplo de algumas especiarias: a canela, o açafrão, o cravo e a pimenta. Tinham muitos outros. Esses são só alguns exemplos. E vocês podem ler aqui cada um deles, né? Para que é que eles serviam. Então, olha só, aqui é um mapa. O título do mapa é a Rota das Especiarias, como vocês podem ver aí. Então, o que é que acontecia? O Mar Mediterrâneo, que é perto da Europa, podem localizar aí. Mar Mediterrâneo. Onde tiver o nome Europa, você vai olhar, tem o Mar Mediterrâneo abaixo. E tem as cidades de Veneza, de Gênova, que eram cidades muito importantes. Os italianos, eles eram como se fossem os líderes do comércio com o Oriente. Né? Eram comerciantes que tinham que compravam e vendiam da Índia, né? Então aí eram as rotas que eles faziam, certo? Eles faziam essas rotas para chegar na Ásia. Então se você localizar aí o nome Europa à esquerda, né? Do lado esquerdo, lá em cima tem Europa. E do lado direito tem Ásia. Um pouco abaixo de Ásia tem o nome Índia. Então eles ficavam indo e voltando, comprando e vendendo mercadorias. Aí o que é que acontecia, para vocês entenderem? Os italianos saíam de Veneza, de Gênova, da Europa, iam lá no Oriente, compravam os produtos. Quando eles voltavam, eles vendiam muito caro. E o que foi que aconteceu? Os portugueses e os espanhóis queriam comprar esses produtos mais baratos. Eles não queriam comprar dos italianos, eles queriam comprar lá do pessoal da Índia, da China, lá do Oriente. Certo? Vocês estão entendendo? É como hoje, tem comerciante hoje que compra produto numa fábrica que é mais cara, ele compra lá de outra que produz. Ele vai atrás de um preço mais barato, comprar direto da fonte. Né? Agora o que acontecia era o seguinte: naquele tempo tinham muitos perigos para navegar em alto mar. E olha como é engraçado: tinha perigos reais e perigos imaginários, certo? Eles imaginavam que tinham monstros no mar. E muitos não navegavam muito longe da terra por causa desses monstros. Então olhem só, eu coloquei até aqui em negrito para vocês verem. Os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, as ameaças de encalhar, os lugares estranhos, a fome, doença, sede, né, no interior dos navios, porque se eles se perdessem em alto mar, a água doce podia não dar, né, para a viagem. Então tinha todos esses perigos reais. E os imaginários? Eles tinham uma crença de que a terra era achatada e que aquele que se afastasse da terra, do litoral, cairia no abismo. Eles achavam que a terra era achatada e que cairiam no abismo. Além disso, tinha os monstros, que eu vou colocar até uma figurinha, uma gravura que tinha num livro no século XV para vocês verem aqui. Pronto, estão vendo? Nesta gravura de 1558, vocês podem ver uma serpente marinha, um dos monstros que os europeus acreditavam que existiam. Essa serpente ela está, né, envolvendo um navio aí. Então muitos navios que naufragaram, que afundaram, eles achavam que era por causa desses monstros. Né? Então se vocês na atividade eu até pergunto quais eram os perigos. Perigos reais e perigos imaginários, para vocês citarem quais eram. Mas aí vem a pergunta, então apesar de todos esses perigos, o que levou os portugueses a navegar em mar aberto? Pronto, foi aquilo que eu expliquei. O principal deles, que vocês tanto vão ver aqui escrito como vão ver no vídeo, que eu vou passar depois, era para ampliar a participação no comércio mundial de especiarias. Os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo era controlado pelos italianos, praticamente. Então eles precisavam achar uma outra rota, um outro caminho para chegar lá nas Índias, lá no Oriente, para vender na Europa ganhando mais, tendo mais lucro.
E aí eu coloquei um mapa com as rotas das grandes navegações. Tem o nome de Portugal, tem Lisboa. Aí olhem só, pessoal. Essa rota laranja, vocês podem ver aqui na legenda que tem primeira viagem até o Japão. Ela contorna a África. Ela passa pela África todinha, contornando a África. E a de Pedro Álvares Cabral, que é essa lilás, ela chega em Porto Seguro, que é aqui na América do Sul, é no Brasil. Então eles saíram de Portugal, deram a volta na África, foram lá para a Índia comprar as mercadorias. Depois eles começaram a se afastar da África até encontrar o Brasil, a América, certo? E aí nós temos a atividade. Então a aula foi bem simples, só falando o que são as grandes navegações, os perigos que eles enfrentaram, os motivos que levaram Portugal a navegar em mar aberto, certo? E todas as respostas estão ou no que eu falei ou no vídeo que vocês devem assistir, tá certo? Que também está junto com essa aula. Então, uma boa semana e até a próxima. Olá, tudo bem? Não, você não tá no canal errado. É que o professor Fábio se atrasou e eu vim aqui substituir, né, gente? Mas eu tô com um amigo aí, eu vou chamar pra vocês. Fernando em pessoa! Olá, como vão? Tudo bem? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bem, depois dessa piada ruim e dessa imitação péssima do Fernando Pessoa, estamos aqui para mais um tempo de estudar. O que será que levou o poeta português Fernando Pessoa a falar nesses versos sobre as grandes navegações, período em que Portugal descobriu meio mundo e fez riquezas com as especiarias? Sei não. Você não sabe? Então vem comigo que é tempo de estudar. O mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, era a rota de comércio entre os europeus e o Oriente. Só que nessa época, a época das grandes navegações, essa área era domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Como essas cidades intermediavam o comércio das especiarias, elas chegavam muito mais caras à Europa. Portugal queria exatamente evitar isso. Queria acesso direto às especiarias para conseguir melhor preço e obter mais lucro. Entendi. Mas não era só isso. Existiam outros motivos que levaram os portugueses e mais tarde os espanhóis às grandes navegações. Ah, é? Um deles era encontrar metais preciosos que já estavam esgotados na Europa e também expandir a fé cristã católica. Nada em história acontece por acaso. É. Então, assim, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas entre os séculos XV e XVI? Sei não. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país centralizado da Europa. O rei conseguiu dominar em suas mãos todo o poder daquele território. E junto a ele existia uma burguesia mercantil, ou seja, grandes comerciantes que estavam interessados no projeto de buscar essas especiarias diretamente nas fontes produtivas delas. Assim, eles poderiam lucrar demais com esse comércio. Portugal também tinha conhecimentos náuticos extremamente desenvolvidos para a época. Por exemplo, a caravela desenvolveram uma embarcação pequena, extremamente ágil e útil para esse tipo de viagem. Assim como a bússola. Bem, a bússola é uma invenção chinesa que os portugueses aprimoraram. Servia para a localização dos navegadores em alto mar, como o astrolábio também servia para a mesma coisa. Bem, a gente também não pode esquecer da qualidade dos mapas produzidos pelos portugueses naquele período. A posição geográfica de Portugal também, voltada para o Oceano Atlântico, era um facilitador nas aventuras marítimas. Bom, a gente pode destacar algumas viagens portuguesas que foram extremamente importantes nesse processo das grandes navegações. A primeira delas foi em 1415, a conquista de Ceuta.
o primeiro ponto da África conquistado e dominado pelos portugueses. Dali, eles saíram para outras descobertas. A mais marcante só se dará em 1488, que é quando Bartolomeu Dias atinge o extremo sul da África, no Cabo das Tormentas, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a Grande Viagem. O grande Vasco da Gama vai ser o primeiro a contornar a África e chegar a Calicut, na Índia. Bom, gente, mais ou menos, né? Porque não foi exatamente o primeiro, já que já tinha gente morando lá. Bom, ele foi o primeiro europeu a contornar as costas africanas. E em 1500, a conquista do território do que chamamos hoje de Brasil. Bom, essa conquista foi importante para os portugueses porque eles consolidaram seu domínio no Atlântico Sul. Já a Espanha só vai iniciar sua expansão marítima a partir de 1492. Só neste ano, eles concluem a expulsão dos muçulmanos de seu território e conseguem consolidar o poder real nas mãos de Fernando e Isabel, os reis da Espanha. Você gosta de futebol? Bom, se você gosta, provavelmente acompanha o Barcelona. Pois é, apesar da Espanha ser um estado centralizado desde 1492, algumas regiões não reconhecem o governo espanhol como legítimo e querem autonomia. Um desses lugares é exatamente o local da onde surge o time Barcelona, que é a Catalunha. A principal viagem marítima da Espanha talvez tenha sido a de Colombo. Em 1492, ele consegue patrocínio dos reis Fernando e Isabel para testar uma teoria que havia, de que a Terra era redonda. Então ele queria provar isso navegando do Ocidente para o Oriente e assim encontrar as Índias. Pois é, ele tentou fazer isso, mas não contava que entre a Europa e as Índias ele encontraria um novo continente, que mais tarde seria chamado América. Vale lembrar que Colombo chega a... Quase. Tava. Pode ser daí? Então vamos lá. Vale lembrar que a parte da América a qual Colombo chegou foi a América Central. Entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, a navegação ao redor do mundo. Ela vai ser iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastião Elcano. Quem? Sebastião Elcano, pois Fernão de Magalhães vai morrer em conflito com populações nativas. Fazer uma viagem marítima naqueles tempos era uma grande furada. A viagem podia durar de 40 a 44 dias. Se o navio encontrasse uma calmaria, ou seja, falta de ventos, ele ficava à deriva, parado no meio do oceano. E aí ia acabando a água, a comida e também a paciência dos tripulantes. Não era raro acontecerem motins. Havia a ameaça do escorbuto. A deficiência de vitamina C provocava queda nos dentes e hemorragias. A morte era horrível e lenta. Portugal e Espanha assinaram um acordo em 1494 que dividia as terras descobertas e por descobrir. A esse tratado chamamos de Tratado de Tordesilhas. Outros países, como França e Inglaterra, que vão iniciar sua expansão marítima bem mais tarde, não irão aceitar as regras do Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei da França, vai chegar a dizer em tom de ironia que queria ver o Testamento de Adão, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Não raramente, esses países vão tentar dominar regiões espanholas e portuguesas. Por que as especiarias, que eram temperos, eram tão importantes a ponto de valer todo esse risco para ir atrás delas? Bem, o cravo, a canela, a pimenta eram muito mais que temperos. Eles serviam para conservar os alimentos e em muitas regiões eram vistas como remédios e até cosméticos. Devido ao seu alto valor de comércio, eram inclusive dadas como presente de casamento. E neste tempo de estudar, a gente viu o que foram as grandes navegações. Este processo de descobertas marítimas que Portugal e Espanha levaram a cabo entre os séculos XV e XVI. Entendemos porque Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas e vimos a importância das especiarias. E aí, gostaram dessa aula? Pois é, se vocês gostaram, acompanhem mais delas no portal, esse endereço que está aparecendo aqui. Lá tem muito mais conteúdo para você. A gente se vê numa outra história. Aê! Acabou.
são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães... Esqueci. Eu passei pelo lugar errado. Já a Espanha, o outro país ibérico, só vai consolidar... De novo. 3, 2, 1. Isso! Olha aí, viu? Mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Foi?